Muito boa noite para você, amigo telespectador do Roda de Entrevista. Hoje em pauta, transparência no setor público. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos o secretário de Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia, Einstein Paniagua. Ele que está aqui com a gente, ele é professor, advogado, contabilista e vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. Vamos esclarecer, ele vai esclarecer para a gente como funciona essa secretaria lá em Aparecida de Goiânia. É uma secretaria nova e o que o cidadão, o que o contribuinte aparecidense ganha. E é lógico, tudo que envolve transparência. Secretário, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente no Roda de Entrevista. Boa noite, Enzo. É um prazer, né, estar aqui com você, com os telespectadores, né, do seu programa. E estamos à disposição, vamos lá. Estamos ansiosos aí pela... Para ajudar nesse bate-papo, convidamos os colegas jornalistas, o Alex Atanásio, ele que é da revista Aparecida em Pauta, e da PUC TV. Alex, mais uma vez com a gente aqui, muito boa noite, muito obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço. E a Edrisa Borges, da TV Assembleia, nos reencontrando. Edrisa, mais uma das ex-alunas nossas que estão aí no mercado, e é bom ver vocês. Edrisa, boa noite, um prazer ter aqui com a gente. Boa noite, muito obrigada, quero agradecer toda a equipe do Roda de Entrevista por mais esse convite. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. Secretário, transparência, fiscalização e controle. É um nome grande, né? Verdade. É uma estrutura também complexa para trabalhar temas tão complexos e tão delicados, principalmente nesse momento do Brasil de tantos problemas? Eu acho que essa questão de complexidade, né, está muito ligada àquela questão sobre o tamanho, né? Quando fala isso se pensa. Acho que é a estrutura necessária, né? Nós temos lá hoje uma diretoria de fiscalização de contratos, né, que faz, depois que a licitação, a parte da execução contratual, aquilo que não é de engenharia, né, ou serviço de engenharia, passa por essa diretoria. Você tem um corpo bom de técnicos oriundos aposentados da ABIN, né, que vieram da CGU, já passaram pela CGU, passaram pela CGE, então tem a Secretaria de Fazenda do Estado, né? Então tem uma turma muito boa. Nós temos uma diretoria de engenharia que faz a fiscalização também dos contratos de engenharia e serviços de engenharia, que aí são engenheiros, arquitetos das mais diversas áreas, né? Engenharia civil, elétrica, e também o pessoal bem experimentado, né? O Estado nos cedeu alguns gestores, né, da AGR, né, pessoal que já passou pela AGETOP, já passou pelo DENIT, né, então tem uma experiência boa também aí que está somando lá e fazendo um trabalho bem intensivo de fiscalização, nesse sentido. Previamente, né, quando ainda está na fase da contratação, tem uma diretoria jurídica, né, que faz ali a verificação desses atos, da conformidade dos atos, né, no que tange mais ali aquele checklist das documentações e tudo, para ver se nada está fugindo do script, né, em parceria com a Procuradoria-Geral do município, né. E depois, na hora da prestação das contas, na consolidação dos diversos fundos, né, nós temos uma diretoria de gestão e controle, né, que trabalha na supervisão dessas prestações de contas, né, para que quando do encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios, a Câmara Municipal, que estejam de acordo, né, e caso não esteja, né, já é apontado ali previamente mesmo no controle os atos necessários, né, para que promova essas correções. E aí, disso tudo, desse trabalho, tem uma massa grande, né, de dados e tudo que é disponibilizado aí no portal da transparência, ou, né, quando é documental pelo ESIC, né, Secretário, é uma pasta nova. Quando que vocês detectaram a necessidade, não subestimando nossos telespectadores, mas a necessidade da criação dessa secretaria lá em Aparecida de Goiânia? O controle interno, ele já existia, né,
já de há mais tempo, né, uma exigência constitucional. Como em todas as prefeituras, isso, né? É necessário. Né, todos os entes públicos, né, bem na verdade, no Brasil. O que tem de novo, né, na realidade, é a modelagem, né? A reforma administrativa que ocorreu em janeiro de 2017, ela optou por juntar, né, tem mais uma atribuição que eu ia deixar um pouquinho para depois, já oportunizo agora, de juntar mais algumas pastas, né, em estruturas um pouco maiores, tentando uma interação. Então, a parte de planejamento orçamentário, monitoramento de indicadores, então, elaboração de PPA, LOA, LDO, a construção e monitoramento dos indicadores das políticas públicas, né, seja da educação, saúde e tal, foi para lá. Né? Então uma coordenadoria de orçamento que trata dessa parte. A antiga Secretaria de Planejamento fundiu com a Secretaria de Regulação, mas ficou ali planejamento e regulação somente urbano e urbanístico. Né? Diminuiu o número de secretarias? Diminuiu. Hoje nós temos 21 secretarias, mais a Aparecida Prévia, uma autarquia. Né? Então, tinha total, mais de 21? Tinha. Eu não conseguiria te dizer o número exato agora, mas certo, reduziu algo em torno de 10 pastas. Secretário, no finalzinho da sua resposta, o senhor citou a questão do portal da transparência. Eu queria chamar a atenção justamente para esse ponto, porque o portal da transparência é uma ferramenta nova que foi implantada justamente aí já com a criação da lei da transparência. E a gente percebe ainda muita dificuldade no portal da transparência, em vários municípios, vários órgãos. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender melhor os dados que estão ali, alguns dados assim ainda são muito obscuros. Enfim, ainda existe uma certa dificuldade nessa questão de navegar por esses dados, essas informações que estão no portal da transparência. A perspectiva de que isso melhore, talvez gerações futuras terão mais acesso do que nós, porque por enquanto o que a gente percebe é ainda uma dificuldade muito grande nessa ferramenta importante que vem justamente aí, já o próprio nome já diz, né? Sim. Portal da Transparência. O nosso portal ele já está bem interativo, né? Estava mostrando ali para o Enzo, a gente ainda não conseguiu tornar ele assim muito leve para todas as informações você conseguir acessar em qualquer plataforma, por exemplo, de celular, né? Porque aquelas informações que são online, né, como manda a lei de acesso à informação e a lei de transparência, que é o caso da execução orçamentária, execução financeira, ele, por trás dele, ele tem um sistema pesado. Para ele ser online, ele exige que haja ali um diálogo, né, entre o sistema do portal e o sistema de arrecadação, entre o sistema do portal e o sistema de execução orçamentária. Naturalmente, esses sistemas, eles são parrudos, né? Imagina que o sistema de arrecadação, por exemplo, se você só imaginar que ele tem que estar linkado a um módulo de nota fiscal eletrônica, que é o tempo inteiro, né? Todo mundo em Aparecida que esteja faturando vai estar operando esse sistema, e não é um sistema leve. Naturalmente, se abrir em determinadas plataformas, né, ainda não tem aquele desempenho que poderia ter, mas abre. No computador, no seu notebook, num tablet e tal, você não sente essa dificuldade. Hoje você consegue, então, gerar relatórios de receita, relatórios de execução orçamentária, buscando ali por CPF ou por CNPJ, o que foi faturado, né, relatório de folha de pagamento, né, então o contra-cheque você consegue até um nível de detalhamento que não fere o direito à intimidade, né? O que seria isso, por exemplo? Você tem como ali é que está a questão dos salários, do funcionalismo de Aparecida? Está todo disponível? Se eu quiser saber o salário de um secretário em Aparecida, eu descubro. Sem problema, você digita o nome, você pode fazer a busca por nome, pode fazer a busca por órgão, que agrega, né, as pessoas do órgão, pode fazer por cargo. Não tem dificuldade isso lá. E você em diversos formatos, né? Se você quiser num formato lá para planilha, Excel ou equivalente, né? Ou se você preferir em PDF, ele solta já em diversos formatos. O que tem ali, que se tomou cuidado, que é o que recomenda, né, uma série de decisões judiciais que já julgaram a questão, por exemplo, os descontos, né? Nos descontos não foram detalhados, uma rubrica genérica descontos. Agora o ganho, né, o que é vencimento de carga efetiva, o que é
Essa gratificação, questão também, isso bem secretário, a gente detalhado. percebe que foi uma polêmica danada, né? O servidor não queria. Sim. É necessário para que se haja mesmo essa transparência de fato? É discutível. Veja que essa semana é que o STF decidiu por abrir a dos ministros, né? Então, se fosse pacífico, acredito que a Suprema Não Corte... abriu porque quis, né? Uma certa pressão popular da sociedade. Mas assim, a lei manda colocar. Né? O que colocar... E é um direito do povo saber também, né? Porque o dinheiro é público. O que paga assim, às vezes o que ocorre é o excesso. Nos primeiros portais, as primeiras experiências que avançaram nisso, às vezes colocava até ali o consignado do servidor, colocava ali a pensão alimentícia que ele paga. Aí entra numa coisa que o que interessa isso A gente entra num conflito jurídico, né? A pensão alimentícia vem de segredo de justiça e tornar público um conflito. Fere, né, o direito à intimidade do cidadão e tudo. Eu acho que então esses excessos, aquilo que é a boa prática, aquilo que a gente acompanhou, teve uma preocupação com isso, né, aquilo que os tribunais já estavam decidindo como inconstitucional, a gente já evitou. Secretário, já foi se falar também, por exemplo, que as pessoas, esses órgãos, colocam justamente nos portais o que eles querem. É por aí ou tem algum mecanismo de uma maior fiscalização em relação a isso? A lei, ela exige um rol mínimo de informações que tem que estar lá e um formato, né? Hoje você tem uma série de órgãos que estão fiscalizando isso, sejam públicos ou até da sociedade civil, né? No caso, por exemplo, dos portais de transparência, você está alguns assim que estão fazendo um trabalho muito efetivo e que a gente sempre tem tido um bom diálogo com eles. O Ministério Público Federal, né, ele tem inclusive um ranking dos portais, seja dos estados, da própria União, dos municípios, independentemente dessa questão de competência, como é uma legislação federal, né, eles têm atuado nisso. O Ministério Público do Estado também tem um ranking próprio, aqui do Estado de Goiás, é até interessante, eles têm feito um acompanhamento, né, um trabalho muito bonito. O TCM, no caso dos municípios, tem feito isso, né, inclusive no nosso último ranqueamento, em dezembro de 2016, nós ficamos em 12º no Estado. Agora a gente está esperando que a gente chegue lá entre os primeiros, né? E fora disso, né, CGU tem feito um ranqueamento nacional de todos os entes federados, né? E fora dessa estrutura estatal, você tem os observatórios, né? Brasil Transparente, né? Essa estrutura que foi mista, né, de público e privado das ODPs, né, os Observatórios de Despesas Públicas, você tem esse pessoal sempre cobrando, né, aquelas informações que sejam essenciais. Fora do que a lei exige, né, o que a gente tem tentado é avançar em boas práticas. Então, a oferta de relatórios ali que facilite a interpretação daquilo que a lei exige. Por exemplo, a lei exige o balanço. Que ela tem que ser realmente, ela não pode ir a público, secretário? Deixa para responder depois do intervalo, nós já fomos no primeiro bloco e guarda até essa expectativa para o nosso telespectador. A gente volta em instância, estamos entrevistando o secretário de Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia, Einstein Paniagua. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista desta noite fala sobre transparência no setor público. E o nosso convidado especial é o secretário de Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia, Einstein Paniagua. No bloco anterior, o Alex estava com uma pergunta. Repete para a gente, Alex. Bom, eu queria saber o seguinte, se de fato essa transparência mesmo ela é 100%, a informação que ela é preciso, ela ser sigilosa, até mesmo para não atrapalhar uma gestão, eu queria entender isso. Certo. Bom, pela lei, a lei de acesso à informação, ela permite a classificação, né? De fato existe informação que não é que ela seja sigilosa ad eterno, mas que exige um certo cuidado no trato dela e é o caso, você estava citando, de processos, por exemplo, que estão em sigilo
né, de justiça, segredo de justiça. É o caso do sigilo médico. Né? Volta e meia a gente recebe, por exemplo, solicitação de acesso de prontuário médico. Né? Pode, não pode. Né? O prontuário em si, né, até tem legislação própria, ele está sob sigilo médico. Né? Alguma informação específica sobre um procedimento, o agregado ali do quantitativo de procedimentos que foram realizados em determinado setor, se ele descaracteriza ou despersonaliza, né, quem foi atendido, é possível. Né? Se for para um órgão de controle, naturalmente não há sigilo. Né? A Constituição veda o sigilo porque tem que ter fiscalização. Mas para a publicização, não, porque você exporia as pessoas. A mesma forma acontece, está previsto no CTN, por exemplo, o sigilo fiscal. CTN é o Código Tributário Nacional. Né? Determinadas informações, aquelas que expõem a realidade econômica da empresa, né, que implicaria ali numa exposição, né, da estratégia competitiva da empresa, né, e que não seja informação que já esteja pública nas juntas comerciais e tudo, não faz parte do Sintegra, né, desses dados que são públicos, naturalmente isso também não poderia ser entregue, né, que eventualmente foi colocado ali sob guarda da administração por força de lei, etc. Né? Então tem alguns dados, sim, mas a regra é a publicidade. A regra é a publicidade. O prefeito Gustavo Mendanha quando nos chamou, ele deixou isso muito claro. Falou, olha, se existir alguma caixa preta eu quero abrir, né, nós vamos fazer, você tem carta branca, né, e ajudou muito na montagem da equipe nesse sentido de solicitar essas diversas disposições. Né? O governador Marconi foi muito republicano, né, no aspecto de fazer a sessão. E até interrompendo o seu raciocínio, me desculpe, mas o senhor é um quadro da Secretaria Estadual da Fazenda, é um quadro técnico efetivo do governo do estado de Goiás. Está agora a serviço da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, comentou, né, o prefeito Mendanha, que é do PMDB, o governador Marconi Perillo, do PSDB, disse que ele foi republicano. Como que é essa relação, né, de coabitação, vamos dizer assim? É tranquilo isso? É bem tranquilo, que o cargo é um cargo muito técnico. Né? A equipe que a gente levou também, né, tem 5 gestores do Estado, né, de diversas formações, de TI, de fazendário, né, de fiscalização e controle. É um pessoal com um perfil muito técnico, né, não é um perfil político. Né? E de qualquer forma a legislação permite, né? Permite isso, e para assumir cargos de direção, o Estatuto do Servidor já tem essa previsão. O Estado, você também tem a formação jurídica, sabe bem, na Constituição ele é uno, né? Essa divisão entre União, Estados e municípios, né, ela é meramente administrativa, né? Então isso é possível. Secretário, o cargo é técnico, o assunto também é técnico, mas eu queria saber o seguinte: em tempos de lava-jato, de enxurradas de corrupção, de que forma que os portais de transparência, como um todo, pode combater essa questão da corrupção? Isso pode evitar a lavagem de dinheiro, por exemplo? Sim, com certeza. A ideia, né, da transparência, ela é uma ferramenta, né? O que se quer chegar é num Estado mais eficiente, mais eficaz, as políticas públicas mais eficazes e, naturalmente, que haja uma minimização, né, dos desvios de conduta, né, através da intensificação do controle social. Né? Você pode coibir a corrupção internamente por procedimentos, né, Ministério Público, atuação muito que tem se destacado aí, né, nacionalmente nesse combate, dos controles internos, né, que é o trabalho que a gente faz lá do controle externo, né, constitucional, através dos tribunais de contas. E isso tem sido feito, mas o que se pega basicamente aí é a formalidade, a tecnicidade. O olhar que o portal da transparência oferece, né, a grande contribuição é permitir, né, essa perspectiva do cidadão,
da sociedade civil organizada, né? Você joga luz, né, sobre essas questões e tem embora seja muito recente no Brasil, né, mas você vê que a contribuição ela tem sido muito efetiva, né? Esses últimos grandes questionamentos nacionais sobre se pode contabilizar assim ou se não pode, né? Essa discussão se houve, se não houve pedaladas fiscais, que é um termo até, né, tecnicamente incorreto. O termo, como diz, é incorreto, né? Houve uma mudança de metodologia, né, que não deveria ter sido feito no meio do jogo. A metodologia que foi utilizada ela era até passível de ser utilizada, mas ela tinha que ter se fechado um ciclo de relatórios, né, antes que ela passasse a ser usada. E tinha que constar nas notas técnicas ali que essa metodologia foi alterada. Então, esses passos não foram seguidos, e aí realmente houve uma infração técnica, né? Secretário, nós já temos algum tempo aí de implantação da lei da transparência. O senhor acredita que as instituições, órgãos públicos, prefeituras, estão de fato aí preparadas para esse salto, né, de ética na gestão? A gente ainda vê prefeituras com muitas dificuldades, prefeituras pequenas que às vezes não tem sequer um contador, não tem sequer aprovado um código tributário. Como é que o senhor vê isso de forma mais ampla, não só citando a questão de Aparecida? Tem muito que caminhar, né? Nós tivemos uma convenção de contabilidade, a 12ª, né, aqui de Goiás, semana passada. Então eu estava fazendo uma estatística da área pública com os tribunais de contas que estavam na mesa. No Brasil hoje, se você for pegar inclusive os fundos de pensão, né, o setor público, né, dependendo, os economistas gostam de falar que é em torno de 40%, né, controlado, da economia do PIB é controlado pelo setor público, mas na hora que você pega os fundos de pensão, você vai para 53%, 57% da economia controlada pelo setor público, direto ou indiretamente. E aí você olha, por exemplo, a estrutura, o que existe hoje de aparato contábil, aparatos, né, de controle. Por incrível que pareça, na área privada hoje isso é muito mais inchado, assim, muito mais desenvolvido, né? Inchado não seria o termo adequado, né? Que na área privada normalmente não tem isso, né? É bem econômico. Sim. Mas muito mais desenvolvido do que no setor público. Então, Goiás, por exemplo, o TCM estava citando que de uma forma embrionária, né, não mais do que 20% dos municípios teriam uma estrutura de contabilização, sendo que foram citados apenas 3 municípios, Goiânia, Aparecida e Anápolis, né, que eles se lembravam ali, né, naquele momento. Que são os 3 maiores, né? que teriam uma estrutura própria, né, de contabilidade. Então, realmente ainda tem muito que avançar, né? E fazendo um outro dado, que é um dado já do sistema do Conselho Federal e do Conselho Regional de Contabilidade, hoje menos de 10% dos contadores, né, em Goiás nós temos 27 mil, atuam na área pública, né? Então, se eu pegar a proporção entre o que essa área pública controla em termos do PIB, né, e a quantidade de profissionais voltados efetivamente para a confecção desses relatórios, a gente vê realmente que ainda é muito deficiente, tem muito que melhorar. Isso. Perfeito. Vamos então para mais um intervalo, voltamos em instantes nessa conversa com o secretário de Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia, Einstein Paniagua. Voltamos em instantes. Roda de entrevista desta noite conversa com o secretário de Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia, Einstein Paniagua. Abro esse bloco passando a bola para a Edrisa, que tem uma pergunta para o secretário. Edrisa. Então, secretário, está iniciando o processo de tramitação na Assembleia Legislativa com relação à redistribuição do ICMS. Sim. E dentro desses critérios, nessa alteração, 1% vai para transparência.
Eu não sei de precisar a forma legal do processo dessa peça, mas 1% desse montante seria suficiente para agilizar esse processo de transparência? Essa questão da distribuição do ICMS, a Constituição fala que então 75% tem que ser num critério mais equânime, né, que seria em função do valor agregado em cada município. Né, o que é isso? Né? Você pega tudo que foi vendido, né, naquele município, as operações comerciais, né, que são a base de cálculo ali do ICMS, e subtrai disso tudo que foi adquirido por essas mesmas entidades. Você tem ali, isso grosso modo, né, tem algumas coisas a mais aí, mas dá uma noção do montante, e você pega isso em termos de estado, faz a proporção, você chega lá no coíndice, né? Vamos dizer assim, no índice do município, dentro desses 75. O restante é que era discutido, quer dizer, na regra anterior, você tinha um percentual ali para o ICMS ecológico, né? 5%, e vai continuar 5%. E o restante, uma regra meio de divisão igualitária, né, no geral. Agora, que permitia que os pequenos, de certa forma, tivessem ali até uma distribuição um pouco mais avantajada do que os grandes, né? O que está se propondo agora é uma mudança disso e acrescentar, além do ICMS ecológico, essa questão da transparência, a questão da educação. Saúde, É polêmico. Eu tenho conversado muito com os municípios do interior. A sensação é de que, assim, sendo bem sincero, é de que o Estado esteja tentando transferir a obrigação que é dele para o município, né, e cobrar disso de uma transferência que é constitucional, né. Os 25% do ICMS, né, que 75% do que arrecada é ficado para o município, 25% é distribuído da cota dos municípios, né, dessa cota que nós estamos falando, dessa distribuição. Quer dizer, isso aí já é receita dos municípios. Eu acho que não, acredito que a intenção é boa, realmente educação, saúde, segurança, transparência tem que ser incentivado, mas eu acho que não é aí. Porque esse recurso que já é receita dos municípios é aonde os municípios priorizam ali saúde, que tem sido a grande temática que mais tem pesado, né, nas administrações municipais, e educação. Então, na prática, eu estou tirando de educação e saúde, né, para poder dizer, vou te cobrar aqui um pouquinho em termos de transparência. Justifica ou não justifica? Né? Se você for perguntar isso para o cidadão, eu não sei se o cidadão vai entender. Né? Então, assim, que realmente é necessário fomentar isso, se essa é a melhor ferramenta, eu acho que precisa ser melhor discutida. Secretário, num primeiro momento, quando foi implantada aí, tanto a lei de licitação como a lei de responsabilidade fiscal, reacendeu a esperança de que eram importantes ferramentas, até mesmo na questão do combate à corrupção. Hoje já se fala, algumas pessoas discutem e defendem justamente mudança nessas duas leis, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de licitação. O senhor comunga dessa opinião, dessa ideia? Eu acho que a lei de responsabilidade fiscal, vamos começar por ela, né, que são histórias diferentes. Ela é tão recente e demorou tanto para ser implementada que eu acredito que antes de você querer mudar, você tem que pelo menos experimentar, né? Mas ela é do governo Fernando Henrique ainda, já tem uns 15 anos. Sim, ela é de mas em termos de história, né, correto. Muito recente. Só para você ter um dado, né? A Lei Complementar 101 ela é de 2000, mas passou a vigorar em 2001, mas com um calendário de implementação que foi para a União, para os estados passando a vigorar, que foi protraído no tempo, né? A Lei de Transparência, que é a Lei Complementar 131, ela já é da década de 90, né? Já no final da década de 90. Que alterou a Lei Complementar 101 e permitiu o início dessa questão dos portais. A Lei de Acesso à Informação é de 2011, né? A regulamentação de Goiás aqui, por exemplo, é de 2011. Aliás, perdão, desculpa, 2009. Né? A federal, regulamentação em Goiás em 2010, né?
uma nova regulamentação em 2011, do município de Aparecida, em 2017, a regulamentação disso e da anticorrupção. Quer dizer, isso por causa dos cronogramas que foram estabelecidos, né? No primeiro momento, ela se aplicou mais intensamente ou prontamente à União, propriamente dito, depois aos estados. Então, falar em mudar, né, ela agora, essas regras, eu acho que poderia falar em aperfeiçoar. Por exemplo, tem os indicadores, um exemplo, né, os indicadores de gasto com pessoal, hoje, né, que está previsto na LRF, ele não é uniformemente utilizado por todos os entes federados, né? Cada um tem uma interpretação, né? Vocês têm acompanhado aí, uma das grandes dificuldades de você dar comparabilidade a esse índice. Talvez seja uma questão de melhorar, de tornar mais claro, né? Mas hoje, por exemplo, a questão da forma de cálculo do limite de endividamento, né? A lei não engessa, né? Ela joga para o Senado Federal, né, a competência de fazer a regulamentação do limite, e ela diz ali que se for, de como é que se calcula, né? Hoje, né, se você for pegar na evolução aí desses últimos 20 anos, talvez eu e você lembre, né? Talvez o Alex é só literatura, mas daqueles grandes momentos de inflação muito acelerada, né? Dos problemas que nós tivemos aí de endividamento, né? O FMI, ele ditava as regras da economia nacional, né? Isso foi sendo superado justamente com esse trabalho árduo de equilíbrio fiscal, né, de ajuste das contas, etc. E o grande instrumento é a LRF. Então, eu acho que... É a lei de responsabilidade. Agora, me diga uma coisa, secretário. Você falou, voltou no tempo, e minha cabeça voltou também na época da nossa Constituição atual, Constituição de 88. Aproveito e até pergunto pela sua formação de advogado na área de direito administrativo e direito tributário. A gente vê muitos municípios reclamarem que a Constituição deu muitas obrigações e pouco dinheiro para os municípios. Certo. Que a União fica tranquila lá em cima, arrecada muito e faz pouco. Os municípios são chorões ou isso é verdade mesmo? Isso tem uma larga medida de verdade. Eu vou te dar um índice que eu acho que facilita bastante isso aí, a compreensão disso. Pega nos portais de transparência do governo federal e dos governos municipais e os próprios relatórios que são periodicamente emitidos pela Secretaria de Tesouro Nacional, que é quem controla congrega a contabilidade, né, pública nacional, né? O que representa as transferências voluntárias da União para os municípios em termos de arrecadação, ou seja, melhor, em termos de receita, né, de fechamento ali da receita municipal. Nós temos um município que isso chega a 20%, 30%, né? Tem município até um pouco mais, mas na média você vai encontrar aí 20%, 30%. E são transferências não obrigatórias, né? A pergunta básica é, se eu preciso de tantas transferências para poder cumprir a função constitucional, será que não precisamos rever aí então, o na sua pacto opinião, federativo? tinha que dar uma mexida nesse Com certeza. pacto federativo. Seria transferindo, assim, por exemplo, mais atribuições para a União, por exemplo? Ou transferindo mais receitas próprias aos municípios. São dois caminhos, né? Dois caminhos a ser discutidos. Perfeito. Vamos então para mais um intervalo. Hoje conversamos com o secretário de Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia, Einstein Paniagua. Voltamos em instantes. O último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que tem como convidado especial o secretário de Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia, Einstein Paniagua. A Edrisa está com uma pergunta para ele. Edrisa. Secretário, vou voltar na questão da transparência. O portal é uma ferramenta, né, que a população pode usar para fiscalizar. Agora,
As pessoas que trabalham com essa ferramenta, a índole influencia, elas podem burlar esse processo? Porque como que a sociedade vai ter a garantia de que aquela prestação de contas, ela é uma prestação precisa, é uma prestação honesta? Bom, os dados que estão no portal, eles são auditados, né? Tanto pela estrutura de controle interno, quanto pela estrutura de controle externo. Em Aparecida, nós fizemos, junto com a regulamentação, aí, através da Lei Municipal 3.366 de 2017, agora nós regulamentamos tanto a Lei de Acesso à Informação quanto a Lei Anticorrupção. Fizemos uma junção dos seus dispositivos. A prática é ter leis separadas, né? Vocês fundiram, né? Para dar mais dinamicidade, né? E instituímos um conselho, né? Um conselho de transparência, né? Controle social e combate à corrupção. Esse conselho, ele tem maioria da sociedade civil organizada, né? Participam dele OAB, CRC, né? CRA, CREA, o Conselho de Urbanismo, Arquitetura e Urbanismo, CAL, né? A Associação das Associações de Bairro de Aparecida, CAMAP, Associação Industrial e Comercial de Aparecida, o Sindicato de Jornalistas, né? Conselhos de Direito, Conselho de Saúde, Educação, Conselho do Idoso. Então, a ideia, quer dizer, o que basicamente esse conselho, para que serve esse conselho? Né? Justamente dar o feedback, quer dizer, tá as informações ali no portal, além dessas informações, né, a gente quer a crítica, né, e as sugestões de como colocar, né, informações complementares, ou trabalhar essa informação de forma que seja mais legível para a sociedade, né, o que está acontecendo, né? Seja em forma de gráficos, algum comparativo específico, né, que a gente possa estar disponibilizando, né, uma leitura, né, mais clara e dinâmica, né, de como a gente... Esse feedback também pode ser feito pela própria sociedade, né? Sim, sim. Mas assim, é interessante você criar instâncias como essa, né, onde ela vai estar ali diuturnamente olhando esse dado, né, verificando o custo desse dado, o custo em termos de... Porque, o que eu digo isso, né? Você está me perguntando que garantias que a sociedade tem que esse dado vai ser fidedigno. A garantia, ela passa por um nível de segurança, né? Quando eu falo eu quero mais garantia, eu quero mais segurança jurídica, eu quero mais segurança técnica disso, né? E isso significa que eu coloco, então, mais controles. Mais controles, né, pode significar, né, um maior tempo, né? Então eu tenho ali, né, estavam conversando mais cedo com o Enzo, né, um paradoxo constante que precisa realmente de estar sendo acompanhado pela sociedade, né, que é essa questão da segurança jurídica e celeridade. Todas as duas são coisas importantes. Eu preciso ter certeza que o dado é bom, eu preciso ter certeza que o que está acontecendo ali passou por um sistema de controle, mas eu preciso que seja célere, que seja eficiente, né? Qual a medida dessas duas vertentes em cada caso? Secretário, né? Como é que o senhor analisa o atual momento ao que o país está passando, essa crise atual que o país está vivendo, e a necessidade dos gestores públicos manterem o foco na boa administração dos recursos? Tem um ditado do interior de Goiás, aí, né? Acho que a turma é sábia, né? Ser honesto não é nenhuma vantagem, né? Isso é obrigação. Eu acho que tem que partir por aí, né? Se o dinheiro é público, como você está bem dizendo, o nome já diz tudo, não é seu, né? Você está ali para administrar. Mas hoje, secretário, né? Só vou abrir um aspa aqui, quem é honesto hoje em dia também está virando notícia. Porque você não escuta mais falar em honestidade, você só vê corrupção, né? É verdade, infelizmente, é uma triste realidade. Isso tem que mudar, né? Eu quero crer, eu sou de carreira, né? Então, assim, a perspectiva que eu tenho é um pouco diferente, né? A maioria dos servidores públicos, a maioria das pessoas que lidam com a coisa pública, tem muita consciência da importância disso, tem muito zelo com a coisa pública. Infelizmente,
o destaque é para o lado negativo, né? Eu acho até importante o senhor colocar isso, porque o servidor público é o bode expiatório, como se o serviço público fosse ineficiente sempre, como se o servidor fosse todo preguiçoso e não quisesse trabalhar, né? Isso é uma mentira, um senso comum que se cria na nossa sociedade até para apedrejar o mais fraco. Mas só fechando a sua resposta com esse gancho que você me deu. Eu acho que assim, partindo do pressuposto que a honestidade não se discute, ela é uma condição sine qua non para você exercer a função, né, para que os gestores exerçam a função. O que a gente precisa avançar, a gente precisa superar esse karma, né, se a gente for levar para um lado budista da coisa, da desconfiança das instituições, né? E aí é naturalmente através, né, de instrumentos que façam com que a informação, os fluxos processuais sejam certificados e, né, que haja um compliance público, né, como privado, onde a sociedade sinta confiança na informação, né? E a partir disso avançar em eficiência das políticas, eficácia das políticas, né? Um monitoramento desses indicadores, né? Ranquear esses gestores por desempenho, né? E as suas gestões. Esse discurso do jogar todo mundo na vala comum, né? É você nivelar por baixo. Né? Tem muita gente, né, se esforçando por fazer algo. Eu acho que você precisa ter condição de peneirar isso. Né? Secretário, como que o senhor avalia hoje as estruturas dos tribunais de contas? Respondo em dois aspectos, Sim. TCEs e TCMs. Certo. Isso. No caso de Goiás, vamos começar pela casa nossa, né? Eu vejo que estão razoavelmente bem dimensionados, né? Talvez em algumas áreas até ainda necessitem de mais estrutura em termos de equipamento e tudo, mas o nosso Tribunal de Contas, por exemplo, com a mudança que ele teve do Estado, né? Com a mudança que ele teve para a nova sede, ficou muito bem alojado, né? A gente percebeu ali até a mudança das dinâmicas, né? Sim, por sinal, nos ficou processuais. muito bonito. Estive lá fazendo uma matéria e ficou uma estrutura excepcional. Assim, é questão de qualidade de vida no trabalho, né? Eu acho que justifica. E se gasta, né, muito dinheiro público com essas sedes? um locus físico sempre vai precisar ter, né? Se foi muito ou se foi pouco, eu não vou entrar assim no mérito. Mas foi um projeto bem executado, pelo menos o que se pode ver ali. Você já vê que a estrutura do TCM hoje ela é carente ainda, né, em termos de estrutura física, mas tem um corpo técnico muito qualificado. Em termos de dimensão de pessoal, estava fazendo um comparativo mais cedo. Se eu pegar estruturas de outros tribunais, como Mato Grosso, né, que está mais ou menos aqui do nosso lado, tem mais ou menos o nosso porte, e Santa Catarina, né, ou Paraná, vamos ver que a soma dos nossos dois tribunais aqui não dá a estrutura desses tribunais lá. Então, eu não diria que esteja, que está num bum nível, né? Mas são em poucas unidades da federação que existem os TCMs, o Tribunal de Contas dos Municípios. Inclusive, se a minha memória não estiver falhando aqui, o ex-prefeito de Aparecida, Maguito Vilela, quando foi governador na década de 1990, ele, se eu não me engano, inclusive acabou com o TCM, né? Ele voltou atrás, né? Ele teve realmente uma iniciativa, na realidade foi iniciativa da Assembleia, né? Porque como é uma mudança na Constituição do Estado, né? E o TCM é órgão auxiliar do Legislativo. Do Legislativo. Né? Ficou essa marca, né? Como se não é iniciativa do governador, mas na realidade não é do próprio Legislativo. Mas voltou atrás, né? Porque se verificou que não valia a pena, né? O que você teria de ganho ali, né, que poderia justificar isso, seria o subsídio dos conselheiros, né, a estrutura de seus gabinetes, etc. Mas quando você faz essa conta que a gente fez, e o que representa Goiás em termos de PIB Brasil, em termos da quantidade de municípios a se fiscalizar, e a estrutura enxuta que tem o Tribunal de Contas do Estado hoje, você vê que o ganho talvez não se justifica em função das perdas que você possa ter de eficiência
né, de fiscalização. Secretário, o senhor é otimista em relação a essa depuração pela qual o Brasil está passando? Sim, eu acho que é importante que se passe, né? Eu acho que o que está acontecendo, né, é que houve alguns excessos, né? Tem que ter um pouco de responsabilidade nisso. Excesso de quem? Eu não sei se é excesso de vontade de aparecer na mídia, de algumas autoridades, aí não vou nominar, né? Mas houve às vezes um arrojo do Ministério Polícia, Ministério Público, eu acho que de todo mundo. Acho que todo mundo cometeu alguns exageros e a soma desses exageros, desses incrementos de exageros, chegou num ponto em que colocou o Brasil de joelhos, né? A gente tem que, em algum momento, passar uma régua nisso, né? Fazer um marco, demarcar assim, com mais clareza, né, o que pode, o que não pode, tirar de cena de vez aqueles que, de fato, ultrapassaram o limite do razoável e avançar. A gente não pode ficar sujeito a essa revisão eterna, né? É claro que tem que ter uma fiscalização constante, quem cometeu algum ato ilícito tem que pagar, mas depois de passado, né, respeitado o contraditório, entra pela defesa, tudo isso ficou sob júdice, né? Uma série de direitos constitucionais foi jogado para o espaço, né? A Lava Jato avançou o sinal? Em muitas coisas, sim, né? Acho que isso aí, as discussões internacionais que estão acontecendo, não pode tirar o mérito, né? Eu acho que você mexeu na caixa de Pandora, né? Ali abriu, né? E realmente era necessário que alguém fizesse. Agora, houve exageros, isso aí não tem dúvida, né? Para quem é da área do direito, então, isso é muito claro que houve, e que nós estamos pagando a conta, né? Porque isso Mas como resgatar essa credibilidade do povo com relação aos políticos, aos gestores públicos? Tem que ser uma repactuação. Eu acredito assim que cada um de nós, individualmente, como cidadão, não estou nem falando como administrador público, tem que dar a mão à palmatória que a cultura a qual a gente está acostumado ainda tem muitas falhas, né? Essa coisa do jeitinho brasileiro, isso a gente tem que passar limpo, né? Agora, por outro lado, tem que ter responsabilidade quando a gente trata das instituições, né? Esses dias eu estava vendo a forma com que alguns membros do Ministério Público, TV Justiça, né, e alguns membros do Judiciário tratavam o presidente da República. Independe se é Temer, se é Dilma, se é Lula. A figura do presidente da República, você até arrepia, né? A gente que tem uma formação assim, mais republicana, mas fica pensando, ou o Pacto Federativo acabou, né, ou a gente não tem mais república. Pois é, então, né? Entrou num tópico que eu ia perguntar. A república precisa ser refundada? A nossa república? É um slogan bacana, né? Eu não sei, muito francamente, como refundar, né? Se seria isso, mas assim, algo precisa ser feito. Talvez, né? Voltar às origens, né? República, res pública, coisa pública, né? Exato. E começar do beabá, né? Talvez a gente ficou complexo demais, né? Precisamos simplificar. Secretário, a gente falou muito dessa questão da transparência, muito voltada aí para os poderes, né? Legislativo, judiciário, executivo. Outras instituições, por exemplo, como as organizações não governamentais, as próprias OS, que de volta e meia tem uma polêmica com as OS, elas também estão sujeitas à lei de transparência, elas também precisam ser transparentes, e de que forma? Sem dúvida, que se trabalha com dinheiro público, precisa, né? Hoje são menos regulamentadas, né? Poucas instituições da sociedade civil organizada têm portais de transparência, né? Se você fizer, isso é fácil aí de vocês que são da área fazerem uma busca, vocês vão verificar. E aqueles que têm são realmente portais ainda muito precários. As regras
talvez pela ausência de normatização do setor, né? Que as regras que vigoram para eles, embora seja dinheiro público, ali entra também uma gestão privada, tudo, são regras diferenciadas. Né, para a população, e a gente não sabe realmente se esse dinheiro chegou à destinação correta. Justo. A gente teve aí, há uns anos atrás, um escândalo aí até na associação que mantém ali o hospital Araújo Jorge? Araújo Jorge, por exemplo, talvez que se tivesse um portal, uma fiscalização mais efetiva da sociedade, talvez não tivesse acontecido. Né? Sem dúvida é salutar. Eu acho que isso passa justamente por isso que a gente estava falando, essa mudança de cultura. Né? Nós temos uma tendência de jogar por o outro a responsabilidade de tudo, né? De falar assim, o problema do governo, o problema do Estado, você está muito longe. Na realidade, essa repactuação, né, pela lisura, né, no trato da coisa pública, ela tem que começar em casa, né? Acho que todos nós temos que fazer nossa parte. Só para finalizar, Enzo, essa parceria entre os poderes também, né? Porque Sim. se não tiver parceria entre os poderes, também não vai resolver muita coisa. Com certeza. Com certeza. E nessa expectativa de que o Brasil melhore, né, essa repactuação, que tenhamos um Brasil bom, a gente vai encerrando o programa de hoje. Eu agradeço as participações dos colegas jornalistas, o Alex Atanásio e a Edrisa Borges, o Alex, que é da PUC TV, e da Aparecida em Pauta, e a Edrisa da TV Assembleia. Agradeço vocês a participação. E secretário Einstein Paniagua, secretário de Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia. Um minutinho para o seu recado final para o nosso telespectador, para a gente encerrar. Convido a todos, né, é um convite, na verdade, que não é meu, foi me passado aí pelo prefeito Gustavo Mendanha, a todos a entrarem no portal da Prefeitura de Aparecida, o portal novo, né, que está... Lá nós temos a ferramenta tanto do portal da transparência como o ESIC, né, e conheçam, né, fuçem lá o portal, né, da transparência, vejam as informações que estão disponíveis. Está tudo certinho lá, né, secretário? Esse portal é o que está aqui no folder, né? transparência.aparecida.gov.br. Justamente. E aquilo que você tiver de sugestão para melhoria, né? Os requisitos da lei, eu te garanto que todos foram cumpridos lá. A gente quer avançar além nas boas práticas de gestão. E aqueles documentos que eventualmente você precisar e tudo, teste o ESIC, né? Nós temos uma estrutura lá da Secretaria Executiva de Transparência que existe justamente para poder estar atendendo, né? Entrar em contato com os órgãos, conciliando isso aí. E, no mais, é agradecer, né, a oportunidade, né, nos colocar à disposição lá em Aparecida, viu, para que você... Perfeito. E deixar aqui o abraço do prefeito Gustavo, a você, né, a todos os entrevistadores e a toda a equipe. Agradecemos e sucesso no seu trabalho em Aparecida. Muito obrigado. Mais uma vez, uma boa noite para vocês e boa noite para você, caro telespectador do Roda de Entrevista. Voltamos na próxima semana.